A proposta que regulamenta a reforma tributária apresentou artigos que impactam diretamente o consumo. A legislação aprovada no fim do ano passado vai extinguir 3 tributos federais e 2 municipais e estaduais para criar o IVA. A ideia é que o novo formato, com o imposto de valor agregado, faça a cobrança no local de consumo e não mais na produção. Dessa forma, evitaria o chamado imposto sobre imposto. O texto apresentado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta semana, sugere a inclusão de artigos que podem beneficiar a camada com menor renda da população, como o cashback de parte de tributos e também a isenção da carga tributária sobre itens da cesta básica. Essas mudanças podem impactar diretamente o comportamento dos consumidores. Nós continuamos aqui nessa missão de esmiuçar a reforma tributária, porque ela é densa e o caminho ainda não acabou. Nós recebemos agora o advogado tributarista Paulo Vaz, que é sócio da BBSO Advogados. Doutor, uma ótima noite, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, é um prazer estar com vocês também. Doutor, quando nós olhamos para esse processo, aqui desde quarta-feira nós estamos acompanhando, tentamos, como eu falei aqui anteriormente, fatiar esses pedaços que são importantes para que a nossa audiência consiga entender quais são os caminhos a partir de agora. Nós queríamos focar hoje no consumo do brasileiro, que pode ser alterado com essas alterações e com os pontos que ainda serão verificados no Congresso. Um ponto que chama atenção é uma possível redução quando nós olhamos para a alíquota para carne. Aí a gente olha para a bovina, para a suína e também para as aves e outros pontos que são importantes e fundamentalmente necessários para que nós tenhamos uma boa alimentação. Ontem falamos aqui da PNAD contínua sobre a insegurança alimentar. Quando a gente olha para esse modelo de consumo, a reforma também tenta de alguma maneira sanar um problema antigo do Brasil, que é a fome, e fazendo essa diminuição da tributação, pode ser um caminho positivo para nós? Eu entendo que se você isola o mecanismo de constituição das novas alíquotas, dá para dizer que nós demos um passo para frente, porque, basicamente, né, o governo está propondo uma alíquota geral de tributação na casa dos 26,5%, e para cesta básica 0%, na cesta básica não está incluída a carne, né? A carne entra num outro pacote de redução, que é a de alimentos para consumo humano em geral, e ela teria uma redução de 60% em relação à alíquota geral. Então, a alíquota da carne, numa alíquota de 26%, né? Se eu tirar 60% dos 26%, ela ficaria na casa dos 12%, por aí, né? E isso, comparado com o que existe hoje, seria menor, é o que os números estão indicando e é o que o governo traz como justificativa para fazer isso desse jeito. Doutor, olhando agora para o outro lado, em produtos, em itens que vão ter as taxas aumentadas, por exemplo, aquele imposto do pecado que vai incidir sobre cigarro, bebida alcoólica, veículos poluentes, jogos de azar. Você acredita que aumentando as taxas, os impostos sobre esses itens, vai mudar então a realidade do consumo? Vai inibir que muitas pessoas consumam esses produtos que a gente citou agora? Eu entendo que vai ter um impacto mais arrecadatório do que propriamente de desestímulo, a não ser em algumas poucas exceções, né? Quando você coloca o imposto seletivo sobre automóvel, por exemplo, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque se você usa um critério socioambiental de pouca emissão de poluentes, você talvez não esteja olhando toda a etapa da cadeia desse produto. Vide o carro elétrico. O carro elétrico, ele tem eficiência na não emissão de poluentes, mas aonde vai parar a bateria de cobalto a hora que ele não funcionar mais, né? Qual que é a vida útil dele? Então tem que tomar muito cuidado para a gente não fazer o que fez recentemente, que foi uma política que acabou estimulando a redução da carga tributária de automóveis importados em detrimento daqueles que são fabricados no Brasil
Brasil e que usam, por exemplo, etanol, né? A gente tem um programa que já está consolidado, é referência mundial e devia tomar muito cuidado na hora de mexer nessas alíquotas. Claro que pode haver uma reorientação do consumo a partir de uma oneração mais pesada de quem adquira automóveis com maior potência, com maior emissões, né? Mas tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar muito cuidado na regulamentação disso, porque tem muito emprego na mesa, tem muita coisa na mesa. Doutor, eu queria seguir nesse ponto da Renata, quando o senhor termina a sua fala falando sobre essa geração de empregos, quando nós temos ali uma indústria e cada uma delas ela é composta por um grau de empregabilidade que é muito considerável. Quando a gente coloca nessa cadeia tributária algo que pode ficar mais caro, isso na ponta da linha e conforme o tempo vai passando, essa tributação vai ganhando mais musculatura, isso pode levar para um nível de desemprego que, na verdade, o peso desse remédio foi pior ali do que o diagnóstico inicial? Eu acredito que sim, né? Porque ainda que você tenha como manchete geral para aprovação da reforma tributária a ideia de que atende aos interesses da indústria, que gera muito emprego, né? Eu acho que nós tivemos uma falha na conexão. Que hoje acabam onerando o preço do produto final. Doutor, o senhor está nos ouvindo bem? Que acho que Pois não? Cortou um pouquinho da sua fala. Eu vou pedir para o senhor retomar a linha de raciocínio, porque acho que deu uma trava. Perdemos ali coisa de uns 5 segundos. Consegue retroceder um pouquinho? Eu acho que travou, né? Travou um pouquinho, né? Eu estava dizendo que a grande preocupação que fica na distorção que pode haver no mercado é justamente essa, é você onerar mais um produto que é gerado a partir de uma indústria que produz muito emprego para poder desonerar um produto que o Brasil hoje não fabrica, como, por exemplo, o automóvel elétrico, né? Há uma produção muito pequena do elétrico e muito grande dos demais setores. Então, se você fizer isso, você pode ter um efeito pernicioso da reforma que não está mapeado, né? Agora, falando em relação a investimentos gerais, tanto o investimento externo quanto o nosso mercado mesmo, aqui internamente no Brasil. Esse novo sistema de cobrança de impostos, além de mais simples, ele pode dar mais estabilidade e atrair novos investimentos ao nosso país? Eu entendo que sim, nesse aspecto, esse é o grande trunfo da nova reforma, né? Eu diria que esse é o aspecto mais positivo dela, porque hoje em dia nós convivemos com um caos tributário. O Brasil, entre quase 200 nações, está lá no fim da fila em matéria de complexidade tributária, em matéria de complexidade normativa para abrir e tocar uma empresa, né? É uma vergonha para nós. Acredito que perdemos mais uma vez a conexão com o Dr. Paulo Vaz. Assim que a gente conseguir retomar, a gente volta a tocar nesse assunto. A internet está querendo ali nos pregar uma peça. Doutor, tivemos uma falha na conexão, mas por favor, vou pedir mais uma vez para que retome o raciocínio. Perdão, eu acho que pode ser a minha internet que está flutuando. Não, agora vai funcionar. Vamos lá, doutor. Tá bom, bem rapidinho. Eu estava dizendo que, de fato, a reforma tende a trazer uma estabilidade maior para as regras, transparência, uma maior racionalidade. Esse é o maior trunfo dela, né? E o investimento deve acontecer. O Brasil é um dos últimos colocados em matéria de complexidade normativa e legal para abrir um negócio e de complexidade para tocar esse negócio em termos de cumprimento de regra tributária. Essa é a maior vantagem. O grande medo, o grande receio é quanto que vai ter que ser a alíquota final para manter o atual padrão de arrecadação, né? Esse que é o grande receio. Tá certo, a gente conversou com o advogado tributarista Paulo Vaz. Muito obrigada pela entrevista, uma boa noite, bom fim de semana, até mais. Obrigado igualmente para vocês, boa sorte aí no jornal. Boa noite, até mais.